Será que existe alguma forma de punição? Ou estão acima da Constituição? Você já se perguntou o que acontece se um ministro do Supremo Tribunal Federal agir fora da lei? A resposta está dentro da própria Constituição Federal de 1988. Menos o documento máximo que organiza e limita os poderes no Brasil, o STF e seus limites legais. Seus 11 ministros são responsáveis por interpretar a Constituição, decidir conflitos entre os poderes, julgar ações de inconstitucionalidade, entre outras funções. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário no Brasil. Mas atenção! Interpretar a lei não é o mesmo que ignorar a lei, assim como qualquer autoridade pública. Os ministros estão sujeitos aos limites da Constituição Federal e podem, sim, responder por atos ilegais. E se um ministro cometer abusos ou agir fora da legalidade? A Constituição prevê mecanismos para coibir abusos de autoridade, inclusive entre os próprios juízes e ministros. Veja como funciona. 1. Crimes de responsabilidade. De acordo com o artigo 52, inciso 2 da Constituição Federal, os ministros do STF podem ser julgados pelo Senado Federal nos chamados crimes de responsabilidade. Esses crimes incluem atos que atentem contra a Constituição, abusos de poder, violações de direitos fundamentais, usurpação de competência dos outros poderes. Exemplo: se um ministro do STF tentar legislar o que é função do Congresso, isso pode ser interpretado como usurpação. Processo: o crime precisa ser denunciado e aceito pela Câmara dos Deputados. Se aprovado, o Senado Federal julga o ministro. Em caso de condenação, o ministro perde o cargo e pode ficar inabilitado por até 8 anos. Crimes comuns. Se um ministro do STF cometer crimes comuns, como corrupção, fraude ou outros ilícitos penais, ele também pode ser processado, mas por ocuparem cargo com foro privilegiado, esses ministros só podem ser julgados pelo próprio STF, o que gera debate sobre imparcialidade. Fiscalização pelo CNJ. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de controle do Judiciário. Criado pela Emenda Constitucional 4 de maio de 2004, o CNJ pode investigar condutas inadequadas de juízes, aplicar sanções administrativas, fiscalizar produtividade e transparência. No entanto, o CNJ não julga ministros do STF, pois estes estão fora da sua alçada direta, sendo julgados apenas pelo Senado ou pelo próprio STF, dependendo do caso. Por que é tão difícil punir o ministro? A dificuldade em responsabilizar ministros se dá por 3 fatores principais. Foro privilegiado. Eles só podem ser julgados por órgãos específicos, o que dificulta investigações independentes. Autonomia entre os poderes. O judiciário tem independência funcional, o que impede interferências externas. Processo político. A maioria das ações contra ministros depende de vontade política no Congresso Nacional, que pode ser influenciada por alianças e interesses. Existe abuso de poder no STF? A resposta não é simples. Para alguns juristas, o STF tem praticado ativismo judicial ao decidir sobre temas que deveriam ser discutidos pelo Legislativo. Para outros, o tribunal apenas cumpre seu papel constitucional de garantir direitos, especialmente quando o Congresso se omite. O que diferencia uma decisão legítima de um abuso é o respeito ao devido processo legal e a separação dos poderes. A importância da separação dos poderes. A Constituição estabelece que os 3 poderes da República menos executivo, legislativo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Quando um poder tenta controlar o outro, o equilíbrio democrático se rompe. Por isso, ministros do STF não podem criar leis, executar políticas públicas diretamente, julgar com base em preferências pessoais. Se fizerem isso, estão sujeitos a sanções legais, embora seja raro acontecer. O papel da sociedade e da imprensa. A opinião pública, a liberdade de imprensa e a transparência institucional são fundamentais para fiscalizar o judiciário. Quando a população está bem informada, é mais difícil que autoridades ajam fora da legalidade sem consequências. Existe impeachment para ministro do STF? Sim, a Constituição permite o impeachment de ministros do STF, nos mesmos moldes do processo contra um presidente da República. Basta que o Senado julgue e aprove por 2/3 dos votos, após a acusação ser aceita pela Câmara. Contudo, nenhum ministro do STF foi afastado até hoje por esse motivo, o que mostra como é difícil politicamente abrir esse tipo de processo. Conclusão: acima da Constituição, nenhuma autoridade pública, por mais alta que seja, está acima da Constituição. Espero ter contribuído para mais conhecimento dos brasileiros. Os ministros do STF têm um papel essencial na defesa dos direitos e garantias, mas também devem respeitar os limites legais e institucionais. A democracia só funciona plenamente quando todos, inclusive o judiciário, respondem à lei de forma justa, transparente e responsável. Gostou desse conteúdo? Compartilhe este vídeo com quem também quer entender melhor como funciona o judiciário no Brasil.